A primeira etapa, quando você entra no mundo especial, no segundo ato de uma história, ou na iniciação de uma história, é a parte do caminho de provas. Quando você está construindo alguma história, ou está lendo também uma história, por exemplo, de faroeste, é a cena do bar. É quando a pessoa vem de fora, o personagem principal vem de fora, entra numa nova cidade e ele vai para o bar para conhecer como é que funcionam as regras lá, para saber se a cidade permite armas, se por acaso não tem alguém roubando no poker, se ele não vai encontrar talvez o xerife lá reclamando de alguma outra coisa, se ele vai encontrar o vilão da história. É a parte em que você entra dentro de um determinado local para conhecer. Ou você parte com algumas pessoas que vão lhe explicando o caminho. Então ali você conhece quem são os aliados, quem são os inimigos, o que é o problema daquele novo mundo que você vai resolver, não se esqueçam. O herói só vai ser chamado de um mundo para o outro se ninguém daquele mundo onde ele está indo consegue resolver alguma coisa. É só para isso que ele é chamado. E de vez em quando ele não sabe que ele vai poder fazer isso, mas ele vai. A partir da transformação. Então, se alguém do mundo especial conseguisse resolver aquele problema que ele está tendo, eles não iam chamar ele. Eles iam resolver por conta própria. Mas se eles precisaram trazer essa pessoa lá, é porque ela precisa estar inserida naquela história de alguma forma. Qualquer história é isso. No Harry Potter, por que eles insistem tanto que ele vá para a escola de magia? Eles podiam muito bem mandar uma carta, se o cara não respondeu, ó filho, valeu, tua chance estava aí, muito obrigado, e vamos partir para o próximo bruxo. Não, eles precisam dessa personalidade bruxa, estando lá dentro. Ele é um dos bruxos de nova geração. Ele precisa estar ali para que a nova geração evolua. Junto a isso, ele tem o seu próprio destino mexendo os pauzinhos para que ele seja inserido para essa jornada. Então, quando você tem o caminho de provas, você tem esse primeiro contato com um mundo especial. Você descobre o porquê que você está ali, você descobre as regras do mundo, e normalmente você passa pelo caminho de provas efetivamente. Você tem que... Se você está no Velho Oeste, você tem que... determinada pessoa está roubando gado. Então você tem que ir fazer essa identificação de quem é a pessoa que está roubando, como é que ela está fazendo, o que está acontecendo. Então tem que perseguir durante uma noite essa pessoa. Ele sofre um atentado por estar perseguindo. É perigoso. Então... O caminho de provas são os testes que vão acontecer antes de você ter uma aprovação efetiva. É isso que vai fazer, que vai dar os nortes de que você precisa aprender antes de você sofrer a jornada. Pegando, por exemplo, Matrix, quando Neo entra dentro da Matrix, ou melhor, ele sai da Matrix dentro do mundo real, o Morpheus explica para ele como é que funciona aquele mundo. Ele diz as regras, diz o que é a realidade, naquela cena em que eles estão inseridos contando a história. Em seguida, ele passa por uma série de treinamentos. Primeiro treinamento com luta, depois treinamento com arma, depois treinamento para identificar quem são as pessoas amigas, quem são as pessoas inimigas, distrações, tudo isso em ambiente controlado. Um ambiente que ele não corre risco de morte real. Esse caminho de provas não oferece risco de morte real a esse personagem. Ele oferece, talvez, uma possibilidade dele se machucar bastante. O que normalmente acontece nas jornadas. Você sofre para passar o caminho de provas. As provas são difíceis. Você tem que, primeiro, passar por essas provas para provar que você está pronto para a aprovação final. Então, essas provas que são colocadas aqui, seja em forma de treinamento, seja em forma de construção de personalidade, seja em forma de explicação de o que é o que, quem que é quem, como é que funcionam as regras, todas elas servem para fazer um primeiro teste em um ambiente controlado desse personagem, para que depois ele possa ir até o âmago da história, até a parte em que ele vai sofrer a aprovação suprema. Então, são as provas que ele passa antes de sofrer a aprovação. Aqui ele aprende como é que funciona a arma que ele ganhou no começo, se ele ganhou uma arma. Aqui ele mostra também quem é que pode ser o camaleão, por exemplo, que pode se mostrar bonzinho numa cena e pode se mostrar
duas caras na outra. Então, quando for construída essa parte da caminho de provas, deve ser colocado tudo que o leitor, ou o ouvinte, ou a pessoa que está assistindo, precisa saber sobre esse mundo especial. Tudo. Lembrando sempre da regra da arma de Chekhov, que eu não lembro se é assim que se pronuncia. Se você colocar alguma coisa dentro da tua história, alguma fala sobre um personagem oculto, algum detalhe sobre uma arma, algum detalhe sobre um ser demoníaco e tal, use esse cara pra frente. Use esse objeto pra frente. Não coloque isso só para encher linguiça ali dentro da tua história, porque ele vai ser desnecessário. Tu vai só fazer o teu leitor perder tempo de leitura. Pense você colocando uma história em que você não tem nenhum objetivo de colocar uma arma suprema que você citou aqui no começo. E você fala dessa arma suprema e a pessoa diz, opa, arma suprema. E tu chega no final da história e você nunca mais falou sobre aquela arma suprema. Pra que você falou sobre ela naquele momento? Tu está carregando o teu leitor de expectativas sobre algo que você não vai mostrar. A não ser que você construa uma história fracionada, isso não é bom de se utilizar. Fracionada no sentido assim, eu construí uma obra e eu vou publicar ela em pedaços. Por exemplo, O Senhor dos Anéis. O 1, o 2 e o 3. Esses 3 livros são um livro só. E eles foram separados por obrigações editoriais. Mas é uma única história. Então você deve começar no primeiro livro e terminar no terceiro. Se você pegar os livros dentro, eles são divididos em 6 livros. Deve começar no primeiro livro e terminar no sexto. Tudo o que você tem que saber, que você inseriu aqui, tu tem que saber que você tem um terceiro livro para assistir, para ler. É diferente de você ter uma continuação. Você fez uma história fechada e você vai fazer uma continuação dessa história. Se você quiser pegar ganchos na continuação dessa história original, beleza. Mas se você colocar alguma coisa que você não vai usar na tua história, a tua história vai gerar expectativa que não vai ser atendida. A grande chance do teu leitor dizer assim, tá, mas e aquela arma, e aquela coisa? Quem garante que ele vai comprar o segundo livro para saber o que é aquela lá? Quem garante que ele vai continuar sendo fiel a você como escritor, depois de você ter enganado ele não colocando algo? Certo? Então, atente-se a isso. O que vocês mostrarem no caminho de provas, vocês têm que usar na história. Precisam usar. Vocês colocarem, a não ser que ele tenha um único objetivo de montar alguma especificidade. De eles estarem comentando, ou seja, alguma coisa que seja banalidades de lá. Ótimo. Aí você está trocando de aspecto, está colocando banalidade. Aí não tem nada a ver com a história. Tá? Aí você pode colocar esses elementos. Mas se você colocar alguma coisa que gera expectativa e você não inserir essa coisa para frente da história, o teu leitor vai ficar decepcionado. Caminho de provas se resume a isso então.